pessoal! No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês as minhas 10 melhores leituras de 2025. Isso nunca é uma escolha fácil, principalmente quando você percebe que ao longo do ano fez muita leitura interessante, das quais gostou muito. E isso é o meu caso. Então, realmente, separar 10 leituras aqui foi bem desafiador. Então, não esperem um ranqueamento dessas leituras aqui, porque isso vai ser impossível conseguir colocar uma ordem de preferência entre elas. O que eu vou conseguir dizer para vocês é que uma ou outra aqui entrou para o grupo dos favoritos da vida e uma delas se configurou, aí se tornou o grande favorito da vida, o meu grande xodó aí, que desde que eu fiz a leitura eu venho panfletando aqui no canal. Então esses avisos eu consigo dar, mas colocar em ordem realmente é difícil, até porque essas leituras, elas me impactaram de formas bem diferentes. Então vocês vão ver que tem livros bem mais curtos, tem livros tem um livro de não ficção. Então são livros que passaram mensagens bem diferentes entre si, para analisar a importância que cada obra teve no momento em que eu li, o que ela trouxe para mim, né, aquele momento da leitura. Então realmente levar isso em consideração para fazer um ranqueamento é impossível. Então vou começar falando com vocês aquele que se tornou o meu xodó, o favorito da vida aí, que estou falando, claro, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Essa leitura aqui foi uma leitura conjunta que eu fiz aqui no canal, então tem esse apelo também extra em relação a esse livro, esse sentimento, né, de leitura conjunta. É o livro mais longo que eu li até então, porque agora, em janeiro, vamos começar a nossa leitura conjunta de Os Miseráveis, então ele vai se tornar o maior livro lido, tá? Mas por enquanto ele se configura, então tem também esse sentimento de você conseguir encarar um baita de um calhamaço, né? Então isso mexe com a gente também, mas claro que essa história, ela é maravilhosamente bem escrita, bem envolvente. Inclusive, por mais que tenha esse tamanho aqui, é uma boa recomendação para quem está inicializando ali o mundo dos clássicos, tá? Não tenha medo, até porque esse livro ele é escrito de uma forma bem popular, justamente para atingir a população mesmo, que o Dumas escreveu. E quando ele foi publicado era por meio de folhetins, então bem nesse estilo novelão. Aqui nós temos uma trama recheada por traição, intrigas, vingança, busca por justiça, sabedoria, conhecimento, esperança, e muitas questões religiosas vão permear essa obra aqui. Ele é um livro, né, repleto de camadas, em que é enriquecedor demais, é uma leitura contagiante que te prende e você não consegue desgrudar desse livro. Aqui a gente vai acompanhar a história então do Edmond Dantès, então um jovem marinheiro com um futuro bastante promissor, só que isso, claro, gera inveja de pessoas ao redor dele, que ele julga ser talvez amigos, assim, ele não vê com maus olhos essas pessoas, né? E então numa época ali em que você é julgado, se você estiver junto, né, Napoleão Bonaparte, enfim, que estava exilado na ilha de Elba, ele é condenado, então, o Dantès, né, por ter se encontrado de alguma forma ali com Napoleão Bonaparte, ele é condenado aí à prisão, né, a passar anos no Castelo d'If. A vida dele vira do cabeça para baixo. Nessa prisão, ele vai encontrar uma figura muito importante para ele, que é o Abade Faria, um personagem, assim, maravilhoso. E o que ele simboliza ali vai ser o primeiro contato ali do livro, por exemplo, falando da questão religiosa, de alguma forma. O livro, quando eu falo que tem essa camada envolvendo de fé, principalmente a questão da fé, né? Ele vai ter essa parte, né, logo no início, e durante o processo de vingança, até o final, essa questão da fé, ela vai ressurgindo de várias formas diferentes. Esse Abade vai ser uma pessoa muito importante na vida do Dantès, né? No momento dele como grande amigo, como grande orientador, como um grande instrumento ali realmente de um senhor bondoso, enfim. E com isso vai se transformar o Dantès nessa questão de buscar a justiça, em que a justiça vai se tornando uma vingança. Até que ponto justiça e vingança, elas se juntam e se separam ali, até que ponto você buscar cegamente por uma justiça, né, se tornando uma vingança, isso não se transforma em outra pessoa, até que ponto, né, você buscar muito por isso faz com que você se transforme naquele que fez mal a você. Então vai ser a figura então famosa do Conde de Monte Cristo surgindo aí, em que vários personagens vão aparecendo ao longo dessa trama aqui envolvente, em que você pode até pensar, olha, o Dumas tá colocando vários personagens aqui porque ele quer encher linguiça, digamos assim. Não, todos os personagens aqui são extremamente importantes para esse plano aqui bem minucioso dessa vingança que vai sendo construída
bem calmamente, sabe? A vingança é um prato que se come frio, basicamente é isso, tá? Tudo é muito estudado, muito calculado. O leitor, ele é muito cúmplice da vingança, mas também ele é pego de surpresa várias vezes. Quando a gente acha que tá entendendo o que tá acontecendo ali, quando a gente acha que algum personagem realmente sumiu, que não vai aparecer mais, ele volta, porque a gente se sente enganada, a gente vai ser enganada ali pelo o Dantes, pelo Conde de Monte Cristo. Enfim, gente, esse é um livraço, um baita livro mesmo, que mexeu comigo em vários sentidos, e ele tem mensagens muito lindas mesmo. Inclusive o que tá escrito no verso dessa edição aqui, que é: todo saber humano está nessas duas palavras, esperar e se ter esperança. Então é um livro que vai falar justamente sobre todos esses assuntos possíveis. Então realmente é maravilhoso, recomendo fortemente que vocês leiam. Tem playlist aqui em que eu falo de cada parte aqui detalhadamente com spoilers, também tem vídeo resenha aqui no canal, vou deixar tudo linkado aqui pra vocês darem uma conferida. Outro aqui, que tá entre os favoritos da vida com certeza, é Covardes, do Henryk Sienkiewicz. Esse livro aqui foi uma leitura tão transformadora, tão assim, mexeu muito comigo e com certeza vai mexer com vocês. Esse livro, ele tem um início, às vezes, até um pouco mais lento, porque ele vai focar mais num romance aqui, depois que ele vai mais para a questão histórica, a parte religiosa. É um livro que se passa na Roma de Nero. Então, no primeiro momento ali, você vai ser apresentado ali ao Marco Vinícius, e que ele é um patrício romano, né? Então ele vai se apaixonar por uma cristã, uma jovem cristã, a Lígia. Então nesse momento vai ter uma coisa mais focada mais nisso, e ela tem esses princípios dela, tem a questão da fé, e ele é uma pessoa muito descrente nesse sentido, e como que ele vai repensando a forma de amar, repensando as suas crenças em prol, né, desse amor. E ao mesmo tempo, né, nesse pano de fundo, vão surgindo personagens como os apóstolos Pedro, como o apóstolo Paulo. Você vai ter a questão da perseguição aos cristãos, né, o Nero perseguindo os cristãos, aquele circo que ele arma, então colocar o martírio aos cristãos, né, então colocar os cristãos em arenas para serem devorados por leões. Então são cenas assim tocantes demais, em que você se sensibiliza demais. Então ele é um livro que mexe muito com você, então você se sente tocado por passagens aqui realmente transformadoras, personagens passando por redenções. Então é uma leitura bem impactante, que faz você refletir muito sobre questão de fé, sobre questão de confiar naquilo que você acredita. Então você vê tanto sofrimento desses cristãos, tanta coisa acontecendo com eles não perdendo a fé. É muito tocante de você ler isso, ver isso também. Essa edição, por exemplo, ela conta com algumas ilustrações no decorrer do livro, então isso também contribui para você parar um pouco ali durante a leitura e se deparar com o que está acontecendo. Enfim, é um livro que mexeu muito comigo, e eu falo sempre, tenho falado assim com vocês em alguns livros, que esse aqui foi o topo da pirâmide literária que surgiu, né? Então, fazer a leitura desses grandes clássicos épicos cristãos. Então, ele tem uma adaptação, inclusive, muito famosa para o cinema, eu preciso assistir. Mas, enfim, esse livro me levou à leitura de Ben-Hur, a leitura do Médico de Homens de Almas, Grande Amigo de Deus é uma pretensão literária para esse ano. Várias leituras que estou pensando para esse ano têm a ver com esse livro. Algumas que eu inicializei em 2025 ainda não concluí, por isso que não estão aparecendo nesse vídeo, mas depois a gente vai conversar sobre elas. Enfim, um grande esquema de pirâmide literária que eu entrei, e acho que é o único aviso que eu dou para vocês, se quiser se aventurar nesta obra aqui, realmente extremamente enriquecedora nesse aspecto ali de você repensar esses conceitos aqui, enfim. E o encontro ali que dá origem ao nome Covardes, né? Aonde vai, Senhor? O apóstolo Pedro, dado que tá tudo acontecendo ali, ele não mais encontrando propósito no que está para fazer, né? Então ele vendo que não tem mais jeito a situação, ele fugindo de Roma, ele vai encontrar ali Jesus, que vai falar, né? Vai encontrar, e o Pedro vai perguntar a Jesus: aonde vai, Senhor? Covardes Domine. E aí ele diz que vai voltar, né, para Roma para ser crucificado novamente. Pedro vai entender a grandiosidade disso. E aí ele retorna. Então, assim, maravilhoso. Tem comentários, assim, extras que eu posso fazer pra convencer vocês a lerem este livro. Um outro aqui, eu sei que, assim, quase todo mundo tinha lido, menos eu. É basicamente isso. Mas eu sei que muita gente não lê esse livro também por preconceito literário. Estou falando de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Eu já assisti a adaptação inúmeras vezes. Então, aquela sensação, eu já conheço essa história de um romance entre Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy,
um romance meio cão e gato, entre duas pessoas que se odeiam, depois passam a se amar. Tem, sabe, aquele esquema. Então eu já vi várias adaptações, já vi novela baseada nessa obra e outros romances da Jane Austen. Até então eu tinha lido só Razão e Sensibilidade da Jane Austen, tinha gostado bastante, mas eu não reparei muito na escrita da Jane Austen quando eu li. Faz muito tempo que eu li a obra, né, Razão e Sensibilidade, então eu não olhei esse aspecto. Eu não lembrava muito bem como a Jane Austen escreve. Então quando eu peguei Orgulho e Preconceito, eu esperava encontrar um romance gostoso e tal. Encontrei isso, mas o livro é muito mais do que isso. Então, homens, se vocês têm algum preconceito, por favor, não tenham. Justamente como o livro aqui sugere. Então, outras pessoas também que acham que é só um romance água com açúcar, alguma coisa do tipo. Não é. A Jane Austen, ela tem uma ironia bem fina. Então, você vai encontrar muito nas entrelinhas aqui, dessas idas a bailes. Ela vai denunciando muito a questão social da época. São denúncias que ela vai fazendo aqui, tudo de forma irônica. Então você tem que conseguir captar essas mensagens que a Jane Austen vai colocando nesse livro. Aqui, na verdade, ela também está retratando, falando, condenando aquelas primeiras impressões que a gente se tem das coisas. Orgulho e Preconceito é algo que tem nos dois personagens. Você encontra tanto na Elizabeth Bennet quanto no Sr. Darcy. Eles têm aquela questão da primeira impressão, então, um preconceito que você possa ter em relação a essa obra. Não fique preso à sua primeira impressão, permita esse conhecimento do outro antes de você ter bater martelo mesmo nessas convicções, se permita conhecer antes de você falar que tem convicção daquilo, certamente, tá? Então é um livro que tem essa questão de amadurecimento dos personagens, de saber reconhecer erros, de saber que precisa se modificar pelo outro. Então é muito bonito isso. Então isso realmente que é uma grande declaração de amor, basicamente. Então você mudar pelo outro, então reconhecer seus erros. Então é um livro que tem essas outras camadas escondidas nesse livro e me fez ter mais vontade ainda de ler outros livros da Jane Austen. Então, já quero partir para outros esse ano, com certeza. E não tenham preconceito, leia Orgulho e Preconceito, com certeza. Agora, um livro com um lado mais, digamos, introspectivo, do jeito que eu amo, que vocês sabem, que assim, eu adoro aquele livro, sabe? Que conversa com a nossa alma. Pois bem, Clarice Lispector sempre faz isso. Ela sempre me dilacera, me conquista, me hipnotiza. E tô falando de Água Viva, uma leitura que eu fiz logo no início de 2025. Eu sempre pego um livro bem impactante para ser uma primeira leitura do ano. E claro, Clarice Lispector não tem erro pra mim, eu sempre gosto bastante dela. Depara logo no início do livro com um grito de libertação da protagonista ali, né? Como se fosse alguém escrevendo uma longa carta de amor a uma outra pessoa. Ou de amor, ou como você possa querer imaginar isso, enfim. Essa pessoa você não sabe quem é, mas pode ser você, leitor. Um grito de liberdade, alguém querendo captar o instante já, o presente a todo momento, a querer aproveitar as coisas a toda intensidade. Esse desespero, assim, da alma mesmo, de você querer capturar tudo. Então, aqui fala muito da questão que a palavra é a quarta dimensão. Então, de você querer se explicar, se expressar, aproveitar tudo por meio das palavras, mas você saber que é difícil você se expressar por meio das palavras. Isso é uma parte bem interessante logo aqui no livro, né, no início do livro, e tem uma parte aqui que eu acho maravilhosa, até separei, olha. Antes de me organizar, tenho que me desorganizar internamente, para experimentar o primeiro e passageiro estado primário de liberdade, da liberdade de errar e cair e levantar-me. Então é isso, de você se olhar mesmo, refletir, se cair, levanta, não tem problema você errar. Tem umas passagens aqui que Clarice me balança demais. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é possível de fazer sentido. Eu não quero uma verdade inventada. É um livro que eu converso, ele é mais para ser sentido do que para ser entendido. A Clarice conversa isso com a nossa alma. É como a gente estivesse lendo, é como a gente percebesse assim, quando lê Clarice, quando lê esse livro principalmente. Você tem um diário e a Clarice lê o seu diário, lê os seus pensamentos e ela tá escrevendo isso pra você. Então, pra você aproveitar um instante já, porque o instante já agora já passou, ele já escapou, porque agora já é passado. Então, essa briga que a gente tem entre o presente, passado, futuro, de aproveitar as coisas, ter esse medo do futuro, e isso tudo aqui, esse grito de liberdade que se dá nessa obra, enfim. Clarice Lispector sabe trabalhar isso maravilhosamente bem. Não se engane, é curtinho, mas ele tem essa camada aí
é um livro para ser relido aí ao longo da vida. Cazuza, inclusive, leu mais de 100 vezes esse livro, então não é para menos, né, gente? Outra aqui que tem essa questão, né, até coloquei nessa ordem propositadamente, né, justamente porque eles, de alguma coisa, eles se conversam. Então vocês podem ver que eu gosto desse temática de parar e pensar, né, o que a gente tem feito da nossa vida. Os livros nos proporcionam muito isso, né, então a gente se colocar no lugar desses personagens ou deixar o que aconteceria nessa situação? Ah, não, então eu não quero deixar minha vida acontecer dessa forma. Então, a gente se colocar nesse cenário aí é maravilhoso, né? O poder da leitura nesse sentido. Mas, enfim, Os Vestidos do Dia, do Kazuo Ishiguro, me impactou bastante. Esse livro eu tinha colocado, inclusive, nas minhas metas dos 12 livros para 2025. E eu não imaginava que eu ia encontrar isso aqui, essa história aqui de um mordomo do Stevenson, em que ele vai conseguir uns dias de folga ali, vai pegar o carro do patrão, né? O patrão vai permitir isso, um novo patrão, diga-se de passagem, e que ele vai dirigir e tentar voltar ao passado, encontrando uma pessoa muito importante para ele no passado. Então, eu digo que esse livro dialoga muito bem com Água Viva, em que tem essa questão de capturar o instante já, aproveitar cada momento, porque este livro já, o personagem aqui faz o oposto. Ele deixa tudo para depois, achando que ainda vai dar tempo. Só que depois pode não ter mais. Você, mesmo que você queira pegar um carro, voltar ali na estrada, ela não tá mais igual. Você cruzar aquela estrada de novo, ela não é a mesma que você cruzou antes. Ela pode estar aparentemente igual, mas ela não é a mesma. Então ele acha que pode voltar, encontrar as pessoas naquela hora e conseguir fazer, dar conta de tudo. Enfim, o Stevenson é um cara extremamente profissional, ele acha isso algo muito prestigioso, um elogio. Então ele abre mão do pessoal e coloca só o profissional na balança mesmo. Ele bota tudo voltado para o profissional. Ele trabalha nessa mansão inglesa, em que são dados também vários jantares. É uma época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, enfim. Então era perigoso, né, você receber alemães em casa, enfim. E o patrão dele dava jantares, assim. E ele se sentia muito prestigiado por estar servindo, participando ali desses jantares, pelo menos de alguma forma, que vão ser importantes para o percurso, né, para o andamento da história. O Stevenson, ele tem essa coisa, né, de achar que o trabalho dele supervalorizar as coisas, o que não é errado, mas ele abre mão da vida dele. Então coisas estão acontecendo durante esses jantares aqui que vão chamar ele, vão falar com ele, e ele se acha que é muito bom ele tá ali, não mudar nem a aparência dele, nem ficar mostrar a cara de preocupado. Ele não muda, não altera nada, ele continua executando as tarefas que ele está sendo destinado a fazer, que ele acha que aquilo é o sinônimo de uma pessoa perfeita, uma pessoa assim, sabe? É um elogio mesmo, como eu disse pra vocês. Então esse livro, ele faz você refletir sobre isso, sobre não deixar a vida passar, porque depois o que vai ficar pra você é apenas os resíduos do dia. Então, esse título aqui, ele tem muito isso, né, de falar bem autoexplicativo. Então, não fique apenas com os resíduos, porque vai ser tarde demais. E é isso que vai te restar, se você não aproveitar o instante já. Então, ele tem essa camada, assim, muito bacana. Recomendo fortemente esse livro aqui. Super tranquilo de ler, mas bem profundo. Também aqui, acho que foi outra leitura que me surpreendeu bastante esse ano, é o Frankenstein, da Mary Shelley, que eu li como leitura temática aí do mês de outubro. Separei algumas leituras que eu gostei bastante em outubro, tanto para o público infanto-juvenil, que me marcou bastante, algumas leituras que eu fiz, quanto algumas leituras, né, nessa vibe aí de terror e horror. Elas são muito além disso. Então você olha Frankenstein aqui, acha que é um livro de terror para dar susto, tenho medo, enfim. Ou não só esse, ou o Médico Monstro, ou outro livro, assim. Esses livros, eles trabalham muito a questão da alma humana. Ele vai mostrar muito mais daquilo que você acredita, que acha que aquele livro quer te explicar. Você acha que vai ser para dar susto, mas não, ele vai trabalhar aquilo que realmente te dá medo, que é o que tá dentro da gente, como o Médico Monstro, enfim. O Frankenstein, primeiramente, quando você olha esse título e essa capa, você associa o monstro errado. Eu tinha essa visão que Frankenstein era um monstro, e não. Frankenstein é o nome, na verdade, Victor Frankenstein, que é o nome do cientista que cria, né, que vai brincar de Deus e criar, digamos, esse monstro, né? Quem é o monstro de fato? O criador ou a criatura? Então, Frankenstein não é um monstro, ou será um monstro? O monstro pode ser que não seja a criatura, mas sim o criador. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Nessa questão de não pensar, né, na questão de não avanço, só focar na ciência, né, nos descobrimentos, né, do que ele queria,
fazer, dos avanços, né, mostrar que ele era um cientista, que ele poderia fazer isso, aquilo, não se preocupou com as consequências. Então, isso também é um alerta para as coisas que acontecem hoje, né, com esses avanços todo tecnológicos, avanços de inteligência artificial, coisas que são boas pra gente, mas tudo tem que envolver muita ética, muito debate, muito conhecimento, muito aprendizado, não você fazer as coisas, largar e não pensar nas consequências dos seus atos. Então, o Victor Frankenstein, ao criar este ser, né, criar essa criatura, mas pra não chamar de monstro, que eu não gosto de dizer assim, ele não pensa nas consequências, se assusta com o que cria e larga ela pra trás. E essa criatura, ela vai querer companhia, ela se sente só, ela não tem ninguém à sua semelhança pra conversar, ela não tem ninguém a recorrer. Então tem debates aqui muito interessantes, eu acho que a melhor parte aqui são os debates, a criatura questionando por que abandonou, ficou só, porque foi abandonada, porque não tem mais ninguém, porque os humanos olham para ela de forma assustada, sabendo que ela não fez nada com ninguém. Foram os humanos olhando de forma preconceituosa e transformou a criatura em um monstro. Então tem debates aqui bastante interessantes. Questão de brincar de Deus. Olha que você pode enxergar também esse livro como uma espécie de autobiografia da Mary Shelley. Enfim, eu gostei muito dessa edição. Tem várias notas explicativas no final também. E fora que a questão do recurso narrativo dessa obra, de você ter a questão por fora. Eu até falo que isso como fosse aquelas bonequinhas russas, enfim, tem a narrativa de fora, que são cartas, depois você vai ter a história contada do Victor Frankenstein, e depois você tem dentro ainda a história contada a partir da criatura. E aí depois você vai voltando né, então você vai abrindo as bonequinhas, e depois você vai fechando tudo até voltar às cartas novamente. O recurso linguístico maravilhoso aqui da Mary Shelley, e é um livro bem marcante, me surpreendeu muito mesmo. Um livro agora mais desafiador que eu li, não esperava que fosse tão desafiador, apesar das pessoas terem alertado bastante, mas esse alerta não é pra você, tipo, ter receio de ler, não. É pra você só não se assustar e largar e desistir desse livro, tá? Que é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Então, essas talvez 50, 100 primeiras páginas, não sei se chega a ser 100 páginas, mas pelo menos o início aqui, o prólogo, e um pouco das 50 primeiras páginas, é bem desafiador sim, não vou mentir pra vocês, mas é muito recompensador, tá? Então é um livro que vai se passar na Idade Média, num mosteiro, em que você vai ter Guilherme de Baskerville juntamente com Addison de Melk, eles indo para essa abadia, porque vai ter encontros ali importantes para o que está acontecendo, então você tem debates voltados muito para a questão da religião, do poder da igreja, do que ela pode ou não ter, questão de posses materiais, questão política, quem vai estar no poder, né? Então tem vários questionamentos acontecendo aqui. Esse pano de fundo é bem complexo de entender. Franciscanos e beneditinos também, cada um com um pensamento, apoiando ou não a igreja, de que forma apoia a igreja, uns concordam com uma parte, outra parte, enfim. Ao mesmo tempo, quando o Guilherme de Baskerville, né, homenagem aí ao Sherlock Holmes, o famoso cão dos Baskerville, né, e o Addison de Melk, né, como o Watson, né, então essa dupla aí, ele chega nesse mosteiro e vai se deparar com mortes acontecendo ali, em que ele vai começar a investigar. Então você vai encontrar um romance histórico com camadas filosóficas, muito simbolismo aqui. Então realmente Umberto Eco era um cara super erudito e ele colocou isso tudo nessa obra aqui. É um livro também que vai falar sobre o poder do conhecimento, então o medo do conhecimento, quem controla o conhecimento, a questão dos livros. Então é um livro que também fala sobre labirintos. Enfim, você pode ler ele apenas como um romance policial, então é bem bacana isso, tá? Te prende muito. Então, se você é fã de livros como Sherlock Holmes, livros de Agatha Christie, livros de suspense mesmo, você vai amar isso. Realmente, a forma como vai te guiando aqui é impressionante. Mas você também, além disso, você tem esses debates super enriquecedores, mas, como eu disse pra vocês, acaba se tornando um pouco mais denso. Mas se você tem mais interesse ainda na questão de história, que você vai, assim, achar maravilhoso isso, tá? Então, é um livro que, realmente, eu quero fazer uma releitura. Eu acho que é um livro que merece uma, duas leituras, pelo menos, ao longo da vida aí, porque tem muitas camadas para serem compreendidas. Ele te prende depois que você adentra nesse mundo. Então, Humberto Eco, ele te convida a adentrar neste mundo, ele vai te mostrando todo o cenário, toda a questão do manuscrito que é encontrado, ele vai te colocando tudo, e aí você, pronto, agora eu entrei. E ele vai descrevendo como é esse mosteiro, né, como é essa abadia, como são os monges ali.
Enfim, é muito bom esse livro, ele é viciante, depois você não consegue largar também. Mas é aquilo, você é denso no início, mas você é recompensado depois, tá? Tenha certeza disso. Não desista no inicial nas primeiras páginas desse livro. Dê uma chance, não queira entender tudo de uma vez só, não. Você vai conseguir depois, tá? Depois me conta aqui se não vale a pena a leitura desse livro. Agora vocês vão ver que eu gosto da desgraceira, né? Porque esse livro aqui eu gostei muito, apesar de ter me deixado assim chocada em vários momentos da leitura, que estou falando de Judas Obscuro, do Thomas Hardy. Sempre falaram isso, né? Sempre, olha, esse livro, ele é bem desgraceira mesmo, então, olha lá, você tem que estar com o emocional em dia para fazer a leitura desse livro, tem certeza e tal, enfim. Fiz a leitura e realmente o personagem aqui, o Judas aqui, ele sofre o livro inteiro. Então, quando você acha que ele já sofreu tudo que ele tinha que sofrer, vem lá, outra coisa acontece e ele sofre ainda mais. Eu até falo pra vocês, assim, tem aquela frase, é tudo que acontece de ruim na nossa vida pra um dia melhorar, né? Do Cândido, do Voltaire. Aqui, tudo que acontece de ruim na vida do Judas é para piorar. Porque o cara pra sofrer, gente, que coisa. Então, a gente acompanha ele desde novinho ali, ele sempre acreditando no poder do conhecimento, dos estudos. Ele vê como um exemplo um professor ali da aldeia, então um menino simples, sem muitos recursos, mas ele acredita que a educação vai levar ele longe, então ele planeja seguir os passos desse professor dele, se mudar ali depois quando crescer mais, mas para isso ele descobre que tem que ter acesso ao mais conhecimento, enfim, ele vai atrás de livros, vai atrás de estudos, para conseguir as coisas que ele tanto almeja. Só que a sociedade vitoriana, então o Thomas Hardy vai fazer essas denúncias, ela é bem hipócrita, né? Então ela não permite que pessoas que venham lá de baixo, ela consiga fazer essa ascensão de alguma forma por meio dos estudos. Então ele vai batalhando muito para conseguir isso, para tentar conseguir isso. Então uma pessoa também que pensa de forma diferente, tanto ele quanto outros personagens que vão surgindo nesse livro, né? Personagens que vão contra ao que a maioria pensa, né? Então, como que isso choca a sociedade hipócrita e como que essas pessoas são vistas pela sociedade. Então, o Thomas Hardy, ele realmente exagerou. Eu sei que o Thomas Hardy tem essa fama de botar livros bem pesados, mas eu gostei muito da forma como ele escreveu, como ele abordou, como ele mostrou realmente não deixar de acreditar mesmo diante das dificuldades nos seus objetivos, nos seus sonhos, no poder realmente do conhecimento, da educação. E eu quero com certeza fazer outras leituras de livros do Thomas Hardy, tá? Eu tenho 2 comigo, tenho o Tess, do The Hub Reviews, e tenho Longe desse Insensato Mundo. Não lembro agora qual o nome do livro direito, mas eu tenho 2 comigo e eu quero fazer outra leitura esse ano ainda, agora em 2026. Então, realmente, é desgraceira, mas é bom pra gente analisar e refletir sobre coisas que a gente precisa. Eu acho que realmente ele impacta bastante e mexeu muito comigo. Agora vai sair um pouco aqui dos clássicos de alguma forma, mas é um escritor que eu gosto muito, que é o Stephen King, com Trocas Macabras. Esse livro aqui, nossa, caramba, que livraço do King. Então, assim, eu acho que foi o livro mais extenso que eu li do King até então, acho que sim. Não tenho certeza, mas esse livro aqui tem a questão do pacto fáustico, algo que eu acho bem interessante na literatura, de ser analisado, de ser lido, enfim. Então vai ter a figura de um forasteiro que vai surgir em Castle Rock, nessa cidade super famosa de livros do Stephen King, e o Sr. Gaunt, em que ele vai, né, numa loja ali de artigos ali, ele vai mexer com essa cidadezinha ali. Então ele vai botar artigos bem desconexos, como fosse uma loja ali de antiguidades, em que a pessoa entra e ela nem pensava naquele objeto, mas ela passa a desejar loucamente aquele objeto, sendo capaz de fazer qualquer coisa para conseguir aquele item, qualquer coisa mesmo. Só que você acha que pequenas atitudes não têm importância, é isso que o Sr. Gaunt faz você entender. Então, um menino, por exemplo, vai ficar louco por um card de um jogador de beisebol. E aí fala, olha, você pode conseguir isso, aí você tem que pagar uma quantia muito insignificante, é muito barato, mas uma brincadeirinha com uma pessoa da cidade. E aí ele vai cobrar depois essa dívida, tá? Então não adianta você dizer que esqueceu, ele vai fazer você lembrar. Só que ele vai fazendo isso com todo mundo da cidade, cada um vai pregando peça no outro, e cada um vai achando que é outra pessoa, então essa cidade vai ficando uma loucura. Então a questão do consumismo, o que você quer realmente das coisas, né? Então às vezes a gente acha que quer alguma coisa porque quer, mas
A gente não quer às vezes aquilo de fato, a gente acha, acredita que precisa daquilo. Então tem essa crítica ao consumismo, tem essa questão do que você é capaz de fazer por certas coisas, até onde você iria para ser capaz de fazer por certas coisas. O King, eu gosto muito da forma como ele trabalha. Então, às vezes a gente fala do Stephen King, muitas pessoas ficam com receio, nossa, eu tenho medo de ler King, porque ele é um escritor de terror, de horror, então eu tenho medo de levar susto, eu tenho medo de não gostar, mas muito do que o King trabalha, escreve em seus livros, é falando da maldade do ser humano, até que ponto o ser humano é capaz de fazer por alguma coisa. Outro livro que eu li do King agora em 2025, que eu quase fiquei na dúvida se eu colocava ele ou esse, porque eu gostei de alguns contos e aí acabou que não amei todos, que é o Quatro Estações, que eu achei maravilhoso, principalmente a Redenção de Shawshank, que é assim, muito bom, o primeiro conto barra novela ali. Inclusive, na edição ali de Quatro Estações, no final, o King fala que ele escreveu aqueles ali para mostrar que ele não é um cara que só escreve terror, ele escreve muito além disso. Então esse livro também mostra isso. Tem algumas cenas ali que, sabe, meio sanguentas de alguma forma ali, mas é muito bom esse livro, eu gostei bastante, eu não conseguia largar este livro. Eu li, sei lá, acho que em 5 dias eu encarei este calhamaço aqui do King e amei mesmo. Por fim, nessa lista de 10, mas ainda vamos ter uma menção honrosa, sim, que eu vou dar uma roubadinha, tá? Mas calma. Esse aqui é um livro de não ficção, que é A Imaginação Educada, do Northrop Fryer, um crítico canadense. Então aqui nós temos uma reunião de 5 palestras que ele deu por meio de uma rádio, então foi transcrita aqui, enfim. E esse livro, ele faz de você enxergar o poder de se escolher livros com algum propósito maior. A importância que a literatura te proporciona um enriquecimento cultural, social, como ele te dá um repertório de mundo, como que você, por meio da literatura, você consegue ter essa camada de compreensão maior. Então a importância desses livros, a importância de você se deparar com essas histórias e de você fazer essas reflexões. Então ele vai abordar muito isso, porque você só vai conseguir certas coisas compreender se você já viu antes, se você já se deparou com algo semelhante. E a literatura, ela te permite isso. É um livro assim bem curtinho, bem tranquilinho de ser lido. Vai falar, vai questionar, vai te explicar mais sobre o poder, a importância da literatura e de você escolher bem os livros que você pretende ler. Então, não estou fazendo debate aqui de livro bom, de livro ruim, não é isso. Estou falando assim de você escolher bem o que você pretende ler e como que isso vai impactar, isso vai ser importante para a sua vida. E a partir desse livro, realmente, eu comecei a dar... Já tinha dado importância maior às minhas escolhas literárias, mas a partir desse livro, eu foquei ainda mais. Eu fui com as minhas leituras ainda com mais intenção do que eu quero com aquele livro. Então, eu estou muito mais criteriosa nas minhas escolhas, ainda mais. Então, ele mexe isso com a gente. É uma boa leitura, inclusive, para você já começar aí 2026, tá? Para você já escolher suas leituras com base em propósitos, intenções, enfim. E agora, a minha leve roubadinha, porque eu acho assim, não tem como deixar, eu não citei nenhum livro russo, tá? E tem que aparecer um russo aqui na minha lista, e eu não queria tirar outro livro aqui dos 10 melhores, que é um livro de contos, é fininho. Senhor Tolstói, tá? Esse aqui eu já panfletei várias vezes aqui no canal. É um livro de contos, de quanta terra precisa um homem. E aqui tem 4 contos, em que o último, que é o que dá título ao livro, que realmente é o que mais me chamou a atenção. Mas os 4 contos aqui, eles têm temas mais teológicos, filosóficos, tá? Que vai falando mais da natureza humana em si. É rápido de ler, enfim, você lê isso aqui numa sentada, esses 4 contos. Esse último ali, você lê rápido, mas ele vai te impactar para sempre. Ele vai falar muito da ganância do ser humano, até onde isso é capaz de te levar. Até onde você vai para conseguir algo, tipo Trocas Macabras do Stephen King, mas até que ponto leva a ganância do ser humano. Também um pouco conversa, tá vendo? Como tem umas temáticas aí que você pode extrair, fazer comparações entre os seus livros lidos. Se você tiver uma ordem, umas intenções das suas leituras, você vai perceber isso, algo comum entre as suas obras. E eu acabo percebendo muito isso quando eu faço as retrospectivas, enfim, paro para ver as obras que eu vou lendo e eu vou montando os vídeos para vocês, eu percebo muito isso. Então é isso, é a questão de que um cara, ele já estava com as terras que ele precisa, só que ele quer mais, quer mais. Então assim, ele recebe uma proposta de tudo que ele conseguir percorrer durante o dia, mas ele tem que voltar
antes de tal hora ao ponto original. Então tudo que ele percorrer em distância, ele vai ganhar algo proporcional ali à questão de terra. Mas ele vai andando, mas ele fala, mas se eu conseguir andar mais, eu vou ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Pra que isso tudo? Aonde vai levar essa ganância? É ótimo para refletir, ótimo para você já começar também seu 2026 aí com novos pensamentos, novos pensamentos de o que você quer conquistar, né? Então, novas conquistas, enfim, gente. Reflitam mais sobre essa história. Essas, então, foram as minhas 10 melhores leituras de 2026. Eu gostei... 2026, olha que louca! As 10 melhores leituras de 2025. Me comentem aqui se vocês ficaram interessados, se já leram alguma dessas obras. Eu quero muito saber as escolhas de vocês, quais as leituras que mais impactaram vocês aí ao longo de 2025, se vocês fizeram ótimas leituras. Eu gostei muito das leituras que eu fiz. Talvez ainda traga algum vídeo de retrospectiva aí, analisando pontualmente alguma coisa que teve decepção literária, enfim, não sei, vou ver em relação aos conteúdos, mas de forma geral foi um ano de leituras muito enriquecedoras para mim, maravilhosas, que contente bastante mesmo. Então, pessoal, lembrando sempre, quaisquer dúvidas, quaisquer comentários estão aqui. Lembrando que o vídeo termina, mas nosso bate-papo não, ele tá sempre aqui nos comentários. Então, olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.